Glória a Deus, amém? Meus irmãos, vamos ficar de pé nessa noite. Glória a Deus. Para nós começarmos o trabalho. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos nessa noite. Vamos começar a orar. Vamos começar a falar com o nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Deus, diante da Tua presença. Já estamos agora, Senhor, aqui na Tua casa. Deus, em primeiro lugar, eu quero te pedir um abraço de perdão, um abraço de reconciliação, ó Deus. Já estamos na Tua casa, Deus. Esta casa que é chamada casa de oração, que tem, Senhor, muito importante algo. E nessa noite, como das demais noites, não será diferente, pois estamos aqui no culto de ensinamento da Tua palavra. Nós queremos aprender do Senhor, pois somente o Senhor é o nosso mestre, somente o Senhor é o nosso pastor. A Bíblia diz que, como o Senhor sendo pastor, Ele nos guia ao alimento, aos verdes pastos, aleluia. Ou seja, as suas pastagens, o seu alimento é produtivo, tem todos os ingredientes necessários, todas as vitaminas necessárias. Ou seja, a palavra de Deus ainda continua sendo a regra para o crente ter a intimidade com o Senhor, para o crente conhecer ao Senhor. E como das demais noites de ensino da Tua palavra, Senhor, não será diferente desta noite. Que nós possamos ir no profundo da Tua palavra, conhecendo não apenas o que está no raso, não apenas o que está na superfície, mas nós queremos, ó Pai, conhecer-te, queremos através da Tua palavra, aprender do Senhor, pois a Tua palavra diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia, louvado seja Deus. Que a igreja do Senhor possa compreender. E Senhor, eu quero fazer uma oração especial. Senhor, cada vez que se aproxima a Tua volta, o Teu arrebatamento, que ainda continua sendo uma crença nossa, aleluia, as coisas vão tendo uma tendência de piorar em todos os aspectos. Talvez as pessoas estão de olho apenas para o fracasso financeiro, mas elas esquecem que, na verdade, a noiva de Cristo, a igreja do Senhor, está na forma, está como uma noiva adormecida, que precisa acordar, que precisa reavivar, que precisa continuar, que precisa, aleluia, queimar nos vossos corações, incendiar nos vossos corações a palavra santa, a palavra de Cristo, a palavra revelada. Há uma palavra, há uma ação direta de Deus para a sua igreja, que possamos estar despertados. Ó minhas queridas irmãs, ó meus queridos irmãos, Jesus Cristo está voltando, e como Cristo está voltando, o inimigo das nossas almas quer tirar, quer desanimar, quer entristecer, quer apagar o Espírito que ainda ecoa sobre as nossas vidas, aleluia, quer apagar a palavra genuína, a palavra que ainda queima nos nossos corações nos últimos dias. Mas o Senhor da glória, que é aquele que é fiel, que é aquele que é Senhor, que é aquele que é Deus, que a Bíblia o chama de infalível, de imutável, de Deus conosco, Emanuel, de Jeová Jireh, de Deus da nação, de Deus da bandeira, de Deus da guerra, aleluia. Ele é, Ele era, Ele continuará a ser. Então nesta noite, Deus, reaviva a Tua igreja, para que a Tua igreja compreenda que ela precisa manter a chama do avivamento. Aleluia.
Glória. 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 Ore pela tua vida espiritual. Ore pela tua vida espiritual. Às vezes nós temos uma tendência terrível de olhar para o irmão da direita, da esquerda, e de dizer, mas se ele está parando, eu também vou parar. Lembre-se da palavra. Jesus não omitiu a verdade. Jesus não mentiu acerca da verdade. Ele disse que ao decorrer que ia se aproximando da sua vinda, o amor de muitos, não é de poucos, não é de alguns, ele diz é de muitos, se esfriará. Paulo em sua carta, dizendo e relatando para Timóteo, Paulo olha para Timóteo e diz, Timóteo, cuidado com as paixões humanas, cuidado para que o teu coração, cuidado para que a tua mente, cuidado para que a tua vida espiritual, ela não seja desequilibrada por um momento, mas mantenha o ensino, mantenha o que aprendeu, porque é disso que você deve se alimentar. E eu clamo nesta noite, Deus, Senhor, cada culto de ensinamento, ele é, Senhor, um aprendizado. Só perde quem não vem, só não aprende quem não está aqui. Mas quem está aqui nesta noite, que colocou este culto como prioridade, ele já compreendeu que ele veio para aprender. E tu sabe o que vai acontecer como resultado? Deus vai começar a te usar na palavra, a palavra revelada, para ganhar vidas, para ganhar pessoas, para ganhar nações, para ganhar a família, para ganhar os vizinhos que estão aí fora. Aleluia. Aí eu vejo quantos crentes querem pregar a palavra e não conhecem nem sequer a palavra. Ele não almeja o ensino. Aleluia. Mas desce o rolo sobre nós. Desce o rolo sobre nós. Que rolo é esse? É a palavra revelada. Glória. Glória. Aleluia. Que neste altar não pare de queimar. Não pare de estar aceso. Porque tudo depende de quem está aqui ministrando a palavra. Se não tiver pregação, o povo perece. Se não tiver ensino, o povo anda pelas suas concupiscências, pelas maneiras de lidar. Mas Deus, nós somos tão agradecidos que nós viemos aqui nesta noite, e eu creio que o Senhor há de fazer grandes coisas no nosso meio, o Senhor há de realizar em nosso meio grandes coisas. Louvado seja Deus, e que a tua presença, ela seja manifestada, que a tua glória, ela seja manifestada nos nossos corações e nas nossas vidas. Então toma este ambiente para o Senhor. Abençoa a tua igreja e os nossos irmãos que vão aprender mais uma grande lição da tua palavra. Esteja no meio de nós. É que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Eu queria chamar nessa noite a irmã Graça para estar louvando os 2 hinos congregacionais. E logo em seguida dar uma oportunidade também para a nossa irmã Thaís. Está trazendo uma saudação, irmã Thaís. Louvado seja Deus. Já prepara aí uma palavra, da parte de Deus, para abençoar os nossos corações. Amém, amados? Louvado seja Deus. Quem está hoje no espírito da adoração, Deus vai fazer grandes coisas no meio de nós. Amém? Louvado seja Deus. Grandes coisas o Senhor há de fazer. Aleluia. Quem veio com essa expectativa hoje do Senhor fazer grandes coisas? Aleluia. Nós louvamos o Senhor. Saúde da igreja com a graça e a paz do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz, está fazendo e ainda vai fazer. Aleluia.
Vamos louvar o Senhor com 509. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 509. Ao passar o Jordão. Aleluia, Senhor. Aleluia. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá como a areia da praia os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, lá na margem do rio da vida, onde a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, aleluia! Tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, aleluia, que sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, que gozo sentirá todo salvo, pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia. Aleluia! Nós já podemos contemplar a multidão sem medida, e nós estaremos junto nessa multidão, contemplando, aleluia. Vamos louvar o 515. Se Cristo comigo vai, nós iremos, Senhor, porque o Senhor vai à frente. Aleluia. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei
a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração a Cristo seguindo mais dilação. Aleluia! Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia! Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é minha luz. Se Cristo comigo vai, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, amar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei ao Salvador Jesus. Eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, andar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, a irmã Thaís está com a oportunidade de uma saudação. Glória a Deus, amém, amados? Vamos se cair na dispensação do Senhor. Louvado seja Deus, amém? Glória a Deus. Salve a igreja com a graça e a paz, amém? Vamos adorar a Deus, né? Aleluia. Vamos abrir o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém?
Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrio o coração, eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém? Então, o que eu digo aqui é que se nós confiarmos em Deus e ter fé em Deus, tudo Ele fará. Nos dará graça, nos dará bênção, né? Só temos que confiar. Muitas das coisas a gente quer as coisas, quer do nosso jeito, mas a gente tem que esperar é Deus. Tem que esperar é a palavra de Deus, porque a palavra dele é fiel, Deus é fiel, tá bom? E não devemos ser como uma árvore plantada no deserto. A árvore plantada no deserto, ela não dá frutos. Temos que ser uma árvore firme, que cresce a ribeiros, né? Que por mais que não venha a chuva de cima, mas está sendo regada por baixo. Então é isso que Deus faz. Deus nos rega, nos dá força para lutar todos os dias, né? Então temos que ser fiel com Deus, para que Ele possa ser fiel com nós também, né? Então, é o que eu deixo aqui, tá bom? Que Deus nos abençoe e nos dê força todos os dias, porque a luta é grande, mas temos que confiar em Deus. Entregamos tudo nas mãos de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, que bênção, né, amados? Que palavra, né? De Deus, amém? Eu queria convidar nessa noite a irmã Rosinete a estar louvando o hino, né, para a gente recolher dízimos e oferta à casa de Deus. Né? Se for no playback também vai, né? Glória a Deus, porque aqui nós temos levita de Deus, tá bom? E aí logo após a irmã Carla estará fazendo a oração pelas ofertas e dízimo da casa de Deus. Se não quiser aparecer no vídeo, fica aqui do ladinho mais hora, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Céu da igreja com a graça e a paz, amém? Quem está feliz nesta noite? Glória a Deus. Vamos louvar o hino 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar,
se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupada eu quero estar, se na vinha do Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. A irmã Carla. Glória a Deus. Orando pelas ofertas e o dízimo da casa do nosso Deus. Irmãos, é preciso, amados, vocês sabiam? É preciso a gente dar oportunidade para os irmãos, né? Porque como é que eles poderão crescer? Né, irmãos? Amém? Glória a Deus. Estender as mãos para cá, irmão. Agora. Senhor, meu Deus, quero te agradecer, meu Pai, todos aqueles que ofertaram e dizimaram na tua casa, meu Deus. Pai, e ofertar aqueles também que não dizimaram e nem ofertaram, Senhor. Que o Senhor venha dar oportunidade, Pai, no próximo culto, para que eles venham, Pai, trazer oferta e dízimo para a tua casa, Pai, para manter o seu mantimento, Senhor, meu Deus. Amém. Pronto. Isso é importante, amados. Amém, irmãos? Pode sentar aí, vamos começar o nosso estudo. Aí eu queria, né, já que a gente está num ambiente até favorável para todo mundo ouvir, né? Amém? E aí hoje eu não vou forçar um pouquinho a garganta, porque no sábado a gente vai estar em outro compromisso, né, irmãos? Pregando ali nesse congresso, que Deus sabe de todas as coisas, de fato, amém? E Ele sabe o que Ele está fazendo, amém? Abra a sua Bíblia aí no livro de Joel, já deixa aberto aí o livro de Joel, e hoje eu gostaria de que vocês fossem aí para o capítulo 2, do livro de Joel, capítulo 2, amém? Capítulo 2, nós vamos ler o versículo, a partir do versículo 28. Glória a Deus. Nós vamos aprender muita coisa hoje. E aí é importante até que vocês não anotem muito, né? Até porque a gente nós não vamos ficar ditando aqui, nós vamos mais a ensinar a igreja, amém? Vamos lá, Joel capítulo 2, versículo 28 diz assim: e depois disto, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, né? Em outras versões aí é carne, não é isso? E sobre os seus filhos e as suas filhas, pois eles profetizarão. Os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. Mostrarei maravilhas no céu e também na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Nós vamos começar este estudo e nós vamos dar por finalidade hoje o livro de Joel. Vocês lembram que nós estamos estudando acerca desse livro e na semana passada, né, a gente já aprendeu muita coisa. E hoje nós vamos aprender também, nós vamos mergulhar muito mais profundo nesse livro. Na verdade, o tema de hoje específico é avivamento. Porque se nós fizermos uma análise, nós vamos analisar o seguinte, que essa questão da promessa, né, do derramamento do Espírito Santo, ou seja, deste avivamento, ele foi dado a partir do livro de Joel. Porque se a gente compreender, né, o Antigo Testamento, nós vamos fazer uma observação que todo o Antigo Testamento, ele se baseia em algumas promessas que elas são cumpridas no Novo Testamento. E de fato, ela é cumprida. Só que quando a gente percebe o ato profético que Joel faz, nós precisamos compreender que Joel, ele dá uma promessa.
Ou seja, o livro de Joel se baseia dentro de uma promessa. Nós não podemos esquecer disso daqui. Mas há duas coisas que eu preciso que vocês me compreendam. Por isso que eu quero que vocês mais fiquem atentos para o que eu vou falar. A primeira delas, não há avivamento sem que o nosso altar esteja endireitado. Eu vou repetir de novo. Não há avivamento sem que o nosso altar esteja ajeitado, endireitado, ou seja, correto. Se vocês compreenderem o livro de Joel, nós vamos compreender o seguinte. Primeiro, o livro de Joel não se baseia, num primeiro momento, acerca de uma promessa. É notório isso, que quando ele começa o capítulo 1, nós já trabalhamos isso na semana passada, mas vale a pena a gente repetir. Ele começa primeiro acerca do juízo. Aí ele começa com a praga de gafanhotos, que a gente aprendeu, os 4 gafanhotos mais importantes do livro de Joel. Não é isso, amados? Só que ele começa com juízo. Mas espera aí, como é que se começa com juízo e depois ele dá uma promessa de um avivamento? Será que não deveria ser ao contrário? Primeiro dá uma promessa de avivamento e depois dá o juízo, não é isso? Mas só que nós precisamos compreender que, na verdade, o maior interesse de Deus não é derramar um avivamento que seja apenas momentâneo para a igreja. O que Deus espera de nós é que, em primeiro lugar, nós possamos consertar o nosso altar, a nossa vida, para que então nós podemos compreender acerca dessa promessa. Veja, promessa feita deveria ser promessa cumprida, como foi. Mas primeiro Deus quer que o povo dele compreenda que se sua vida não está compatível com o avivamento, então você não pode recebê-la. Aí tem crente que fica, mas pastor, hoje é o culto do avivamento. Hoje é o culto da promessa do derramamento. Hoje é o culto que eu serei sacudido. Mas compreendemos. Espera aí. Aí eu vou pegar um texto base. Vamos explicar isso. Gente, hoje está de Deus aqui nesse lugar. Mas eu vou explicar um detalhe importante. Lembram de Elias? Quando ele está lá no Monte Carmelo. E ele se encontra com 950 profetas. 400 de Baal e 450 de Azera. Quando ele se encontra, o que acontece? Ele está com todos os profetas lá em cima. Ele dá oportunidade para todos os profetas fazerem o que deveriam fazer há muito tempo. Só que nós percebemos que logo depois que os profetas, de Baal e de Azera começaram a clamar, nós percebemos que depois o curso muda. Elias vai entrar e Elias começa a fazer uma coisa que todo crente já deveria ter aprendido: organização. Ele não chama a Deus, ele poderia chamar. Nós estamos falando de um dos maiores profetas da igreja e um dos maiores profetas da Bíblia. O homem tinha intimidade com os céus, que ele dizia assim: segundo a minha palavra não choverá 3 anos, e não choveu. Ele poderia chegar e ter dito apenas isso: Deus desce dos céus, queima aqui, e pronto, acabou, mostrou que tu és Deus. Mas ele precisou entender que Deus não habita em bagunça. Deus não habita onde está desorganizado. Você precisa compreender isso aqui. Para Deus queimar com fogo, este altar precisa estar organizado. Compreendeu? Ele chega, organiza o altar, aí ele clama. Mas primeiro ele organizou. Aqui mora um segredo importante. Por quê? 2 coisas a gente precisa compreender. Primeiro, é que o alerta de Deus, ele vem antes do juízo. Vou repetir de novo. O alerta de Deus vem antes do juízo. Quando Deus chega a um ponto de nos alertar, é porque Ele já está para juizar a causa. E Ele não vai ter ninguém por inocente. Quando nós falamos sobre juízo, talvez a gente nunca caiu na real, pelo fato de que a gente nunca viveu de frente para o tribunal do grande. A gente sabe que isso vai acontecer, mas a gente nunca viveu isso. Então a gente não espera tão rapidamente que isso aconteça.
Mas olha o curso do mundo como está indo. Olha a expressão de Joel. E aí Joel, ele não deixa claro como é que o avivamento pode acontecer. Porque se vocês fizerem uma pré-análise do texto, vocês vão perceber o seguinte, que ele está clamando e que Deus está respondendo. Depois da última resposta que Deus dá acerca do questionamento de Joel, aí Deus diz assim, na expressão que aparece na tua Bíblia, ele diz assim, ir. Ele pega esse texto e diz assim, ir, derramarei. Olha a expressão, ir. O que ele está dizendo? Ele está dando uma continuidade do que ele já estava falando no início. O que ele está alertando? Olha, se vocês querem um avivamento em todos os sentidos, então vocês precisam consertar o que deveria já ter consertado. Vocês compreenderam isso aqui, gente? Olha como o texto, ele se completa um ao outro. Eu fiquei estudando isso aqui para não trazer bobagem minha. Fiquei estudando. Lembro de Ageu, nós já vamos chegar lá um dele. Lembro da promessa, todo mundo diz assim, pastor, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Bacana. Ler só aquele texto, para mim é favorável. Mas quando você vê antes, você vê aquele alerta sacerdote, você vê aquele alerta governador, e você vê aquele alerta o povo. Ele chama todos eles e diz assim, é necessário levantar o templo do Senhor. Deus está querendo que vocês possam levantar o templo. Agora veja, meus irmãos, a promessa, ela não pode ser maior do que a possibilidade do arrependimento. Eu vou explicar isso aqui para vocês em detalhe. Quer ver? Joel não deixa claro, mas a Bíblia dá. Eu vou dar duas hipóteses, as duas únicas maneiras que tem na Bíblia, biblicamente, as duas únicas maneiras na Bíblia de se haver um avivamento no nosso meio. Só tem duas. Eu vou grifar a primeira delas. A primeira delas é arrependimento. Eu vou explicar isso aqui no texto. Amém? Vou explicar isso aqui no texto. Abra a tua Bíblia aí, rapidamente, vocês vão entender isso aqui. 1 Samuel 15. Volta lá ao Antigo Testamento. Tá bom? Vai lá. 1 Samuel, capítulo 15. Nós vamos compreender isso aqui bem devagar para a gente compreender. 1 Samuel 15, versículo de número 29. Eu vou ler esse texto, nós vamos compreender esse texto. Olha o que ele diz. Aquele que é a glória de Israel não mente e nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Mas aqui há uma controvérsia. Como é que Deus, olha bem para cá, como é que Deus não se arrepende? E lá no livro de Gênesis, depois que ele cria o homem, que ele forma o homem, e que a finalidade da criação do homem foi para a sua adoração, de repente o homem cai, é expulso do lugar sagrado, os homens começam a perecer acerca do pecado, ele diz assim, eu me arrependi de ter criado o homem. Mas que texto controverso. Se Deus não se arrepende, como é que nesse texto, não é verdade? Ele diz, ele não se arrepende, mas no texto anterior, ele garantiu essa hipótese. Aqui eu quero explicar algo fantástico para vocês. Olha bem para essa explicação aqui bíblica. Primeiro, nesse sentido do arrependimento, ele não está relacionando a questão da perfeição imutável. Ele não relaciona isso. Porque se vocês fizerem uma análise, as três bases primárias de Deus é que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ou seja, ele tem poder antes de ter o poder sobre a terra, ele tem a consciência antes de ter a consciência da terra, e ele tem a mente antes de ter toda a mente na terra. O que eu não posso confundir
é que essa expressão está voltada para a perfeição de Deus, porque esse texto não está falando sobre isso. Tu sabe o que esse texto está dizendo? É que ele pode mudar o curso da ação dele em realizar um plano. Agora você compreendeu? Não tem, porque às vezes tem gente que pode pegar esse texto, aí colocar para você e dizer assim: ora, a tua Bíblia está errada, o teu Deus está errado, a escrita está errada. Uma hora ele se arrepende, daqui a pouco ele vem dizendo que não se arrepende. Como é que esse Deus de vocês não consegue ser um Deus que é cabível nos textos? Claro, você precisa entender o contexto. Deus não está falando aqui de perfeição imutável, ou seja, o que Malaquias fala acerca de Deus, quando ele diz, e Deus não pode mudar, porque ele é imutável, você vê perfeição. Deus, a pessoa de Deus não pode mudar, mas as ações de Deus podem ser mudadas de acordo com a ação do homem. Veja, aí você olha para mim e diz assim: meu pastor, eu acho que o senhor está fora da Bíblia. Eu vou lhe explicar. Quer ver? Quando você vê Cristo na cruz do madeiro e você vê dois ladrões, os dois já estavam condenados à morte. Os dois tinham que morrer, correto? Como ambos morreram. Só que naquele último minuto, um deles se arrepende. O que Cristo diz? Hoje mesmo tu estarás comigo? Mas espera aí. Ele apaga tudo o que aquele homem fez. E diz assim: agora tu estarás comigo no paraíso. Pastor, me explica melhor. É que há uma intervenção nossa quando tem um juízo aproximado. Eu vou lhe explicar, para não ficar só na minha versão. Quando Deus vai trabalhar acerca de Sodoma e Gomorra, você percebe que o juízo de Deus já era iminente. Não foi? Mas com quem Deus vai falar acerca disso? Com Abraão. Mas espera aí, o que Deus diz? Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. O que Abraão faz? Intercede. E diz assim: Deus, tem alguém da minha família lá, Senhor. Aí ele começa a conversar com Deus. Olha a conversa que ele está dizendo. Deus está tendo tempo de conversar com Abraão. Senhor, se lá tiver 100 pessoas justas, o Senhor vai destruir? Não, Abraão. Eu só quero que tu me encontre essas 100. Não tinha. Você entendeu? Ou seja, o que Deus estava dizendo? Abraão, se tivesse as 100 pessoas que você está me falando, eu não ia destruir Sodoma e Gomorra. Porque quem Deus queria livrar já estava dentro do propósito dele. O que eu não posso confundir. O juízo de Deus é iminente. Isso. Agora, o meu papel para com Deus é me aproximar dele com arrependimento. Tu sabe o que ele diz no livro de 2 Crônicas? Ele diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se converter dos vossos maus caminhos, eu os ouvireis do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, ainda que dentro da nossa casa esteja alguém ajuizado por Deus, se você se humilhar, reconhecendo a sua pequenez e colocando o pecado dessa pessoa diante da face de Deus e clamando pela misericórdia, a Bíblia diz que ele é longânimo. O que é, pastor? Em compaixão. Ele é tardio em se irar, porque quando Deus se ira, ele entra no juízo perpétuo. Quando Deus, ele tenha compaixão, ele deixa de fazer aquilo. Não sei se vocês estão me compreendendo, mas eu acho que está muito fácil de ser entendido isso aqui. Então, o dia que alguém lhe perguntar acerca desse texto, diz assim: leia com o texto, amigo. Deus não está falando da pessoa dele. Ele está falando de uma ação. Ele não está falando da pessoa dele. A pessoa dele não pode mudar, mas a ação dele pode mudar. O curso dele. Só para não ficar nas minhas palavras. Olha isso aqui. Livro de Êxodo 32, 14. Êxodo, lá no comecinho da Bíblia. 32, 14. Alguém lê para mim aí. 32, 14. De Êxodo. 32, 14.
Isso. Na minha versão diz assim: e sucedeu. É isso? Que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Olha aí. Vocês entenderam? Esse contexto aqui é um contexto da ação de Deus sobre o homem. Aquele texto de 1 Samuel é sobre a pessoa de Deus. Compreendeu, né? Mais ainda, vamos ler Jonas 3:10. Vai lá para depois do livro de Joel. Volta de novo lá e procura o livro de Jonas, que está bem facinho aí. Está logo depois do livro de Amós. Jonas 3:10. O que diz aí no 3:10? Alguém lê para nós. Está vendo? Tudo é questão de arrependimento. Agora veja isso aqui, olha para cá e analise. O arrependimento, ele foi uma ordem divina de Deus para com os homens. Por que Deus colocou a opção do arrependimento? Porque Deus, ele deseja evitar o juízo sobre os homens. Isso aqui, irmãos, isso aqui não é teoria humana, é bíblica isso aqui. Quando Deus, ele dá a possibilidade do homem se salvar, é porque Deus está dizendo, se tu te arrependeres do mal que tu tem cometido, da forma como tu tens andado, o Senhor diz o quê? Tu e tua casa servirá ao Senhor, mas tem que haver um arrependimento. E esse arrependimento é uma possibilidade que Deus dá com os homens, e eu vou provar isso na Bíblia com você, tá certo? Vamos ver se é bíblico? Atos 17:30. Só texto para você ler. Atos, amados, se tiver alguém com dúvida, por favor, pergunte. Atos 17:30. Alguém lê para nós aí. Eu vou ler. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se Compreendeu? Sem arrependimento não tem misericórdia. E daqui a pouco eu vou falar sobre 2 tipos de arrependimento, para nós não confundirmos. Outro texto, Lucas 24:47. Só para nós provarmos que essa ordem já estava divina. Ok? Já era de Deus para os homens. Lucas 24:47. 24:47, ele diz assim na Bíblia. 47, ele diz: e em que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por, olha aí, possibilidade, já estava lá. Tito, vai lá para o livro de Tito. Aonde está Tito, pastor? Está antes ali, está logo nas cartas, antes do livro de Apocalipse. Tito, capítulo de número 2, versículo 11. Tito, está antes aí do livro de Hebreus, antes do livro de Filemão. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Eu vou fazer a leitura. 2, 11 e 2. Diz assim o 11. Olha o 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora o versículo de número 12. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Compreendeu? Olha só, nós vamos fazer uma análise aqui em relação ao panorama do Antigo e do Novo Testamento, que vai ser muito importante. Mas, olha que expressão nós precisamos ter cuidado. Precisamos salientar o que, pastor, o que significa essa palavra? Lembrar os irmãos, tá bom? Precisamos lembrar a igreja que paciência e a bondade o fazem pacientes na aplicação da ira. O que é isso, pastor? Se nós não ensinarmos a igreja
acerca da conduta que se deve ter, aí nós vamos ter o que no nosso meio? Todo tipo de libertinagem. E detalhe, eu falei uma frase lá no Instagram, que eu vou falar agora aqui porque a gente tem coragem, tá bom? Verdade grosseira, usando a Bíblia, é um tiro para matar qualquer crente. Verdade com sabedoria e entendimento, usando a Bíblia, é um canhão para mudar caráter. Falei isso aqui lá no Instagram. Olha, irmãos, porque a verdade assim tem que ser obedecida, porque senão... Calma, até a verdade para ser dita precisa ter sabedoria e entendimento, porque senão você está matando o irmão. Amém, gente? É a Bíblia que está dizendo isso aqui, não sou eu. É a Bíblia. Ou seja, o pleno conhecimento de Deus, ele é necessário que ele chegue diante de todos os homens. Porque ele se arrependendo dos pecados, ele se livra do juízo. Gente, o evangelho é simples. O problema é que a gente enfeita muito ele. É prático. Nós todos temos que nos arrepender. Acabou. Diante do arrependimento, nós temos compaixão. O problema da humanidade é que elas não compreendem que arrependimento não é um momento de palavras. Por isso que eu falei aqui, e talvez alguém até pode rejeitar a frase que eu disse. Eu disse, olha, diante da pandemia, o que a gente viu de pessoas fazendo assim, ó, cantando aquele hino, porque ele vive. Aí foram para a rua, se humilharam, fizeram aquela coisa, aquela encenação toda. Eu lhe digo e lhe afirmo, isso não é arrependimento. O arrependimento, ele precisa, porque eu digo que aquele momento em que o povo estava levando em consideração, é o tempo do remorso, é aquele, Deus está para juizar, eu vou logo aqui, está entendendo? Aquela coisa, não é o arrependimento sincero. O arrependimento sincero é assim, ó, eu não vejo juízo, eu vejo Cristo. O arrependimento sincero é aquele que eu me disponibilizo a fazer agora a vontade de Deus a partir do agora. O problema do povo é que ele quer se arrepender momentaneamente. Eu vou lá, me arrependo, Deus está no céu, está me olhando, aí daqui a pouco eu volto. É igual alguém que está no hospital, que é curado, prometendo para Deus que vai ser crente. Se o arrependimento não for sincero e for remorso, o que vai acontecer com essa pessoa? Daqui a pouco ele volta de novo à mesma vida. Foi um momento. Ele não se arrependeu. Porque arrependimento é mudança de caminho, de rumo. Mudança de visão. Amém, gente? Olha só, Romanos 2:4. Em Romanos capítulo 2, versículo 4. Olha o que Paulo nos aborda acerca desse texto. Vamos acompanhar a Bíblia até para que a gente não possa ter erros na relação desse estudo. Em Romanos capítulo 2, versículo número 4, olha o que a Bíblia diz. Ou será que você desprezará as riquezas da sua bondade, a tolerância e a paciência, não reconhecendo do que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou seja, eu não me arrependo porque eu sou bonzinho. Eu me arrependo, irmã Thaís, porque a bondade de Deus e a graça dele está sobre mim. Eu não me arrependo porque eu tenho um jeitinho. Eu me arrependo porque Deus impõe isso dentro de mim e faz com que eu enxergue desta maneira. Amém? No começo da história bíblica, observamos que Deus tem um sentimento de tristeza. Olha isso aqui. Deus tem tristeza, e no começo da história Deus também lamentou pelo pecado da humanidade. Vou lhe provar isso aqui, se de fato Deus sentiu isso. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Será que Deus ele sentiu tristeza? Será que Deus ele sentiu lamento? Gênesis 6, versículos 6 e 7. Ele diz, então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Mas espera aí, se Deus é grande, se Deus é imutável, se Deus é onipotente, onisciente, como é que Deus tem sentimento?
aí eu lhe pergunto, como é que ele poderia colocar em nós esse mesmo sentimento, se antes ele não teria isso para nos oferecer? Deus só oferece para nós o que de fato ele já tem. Alguém entendeu? Compreendeu? Se ele oferece céu, é porque ele tem para lhe oferecer. Se ele oferece arrependimento, é porque ele tem para lhe oferecer. Se ele apresenta para você salvação, é porque ele tem para você. Ele não poderia oferecer para nós sentimento de arrependimento, se ele não sentisse isso. Está aqui na sua Bíblia. Eu não estou pregando nada fora do texto. Mas vamos dar continuidade ao texto, vamos? O que é que ele diz no 7? E disse o Senhor, farei desaparecer da terra o homem que criei. E os homens, e também todos os animais, grandes e pequenos, as aves do céu, arrependei-me de havê-lo feito. Mas aí eu lhe pergunto, como é que nós estamos aqui, se houve um arrependimento lá atrás? Sabe por que nós estamos aqui? Porque vocês se lembram do tempo do patriarca, Deus faz aliança com os homens. Mas pastor, por que Deus faz aliança com os homens? Noé, Abraão, né, que foi o nosso pai na fé. Deus faz aliança com Jacó, Deus faz aliança com os filhos de Jacó, né, retribuindo a eles, as tribos. Mas por que Deus faz isso aqui? Porque Deus queria dar o quê? A possibilidade da humanidade se arrepender. Meus irmãos, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Qual era a necessidade de Noé ficar gritando os 4 ventos que viria a chuva, se no final só salvaria ele e a casa dele? Você entendeu? Ou seja, tudo é questão de oportunidade para se arrepender. É desde a história, não sou eu que estou inventando agora. Tudo está lá atrás, só que o problema é que a gente não quer enxergar isso. Mas olha aí o que nós vamos aprender também, acerca do arrependimento. A missão da igreja é levar as pessoas ao arrependimento dos seus pecados, e devemos fazer isso de 3 grandes formas. Olha para cá, isso aqui é sério. Pregando, evangelizando e orando. Só que aqui tem um detalhe importante, irmão Zilene, que a gente precisa compreender. Se a tua pregação, ela não for uma pregação que as pessoas entendam, então elas não podem ser julgadas pelo aquilo que elas deixaram de ouvir. Você entendeu? Vocês se lembram quando aconteceu um fato aqui na nossa igreja em relação a essa questão de, grosseiramente se falar a verdade sem ter uma sabedoria? E eu fiz questão de dizer para vocês aqui, eu não tenho dificuldade para brigar com ninguém acerca de roupa. Eu já disse aqui, e volto de novo a repetir. E detalhe, e eu não brigo, eu não falo, e não tem ninguém profano. Por que não tem ninguém profano? Porque as pessoas começaram a compreender que, na verdade, elas precisam ser ensinadas. Agora imagine, a pessoa está chegando agora, ela se converteu, ela aceitou a Jesus, ela não mudou o guarda-roupa dela, irmã. Ela está vindo do mundo. Aí o crente chega lá e diz assim, olha, para servir a Deus tem que ser com vestidão. Como coisa que isso caracteriza uma igreja. Porque por dentro estão igual sepulcro caiados, como Deus se refere aos fariseus. Como? Por dentro estão podres, mas por fora arrotam santidade. Não é mais fácil você chegar para alguém que aceitou a Jesus e dizer, minha irmã, vamos lá em casa, que lá em casa eu tenho uns vestidos, eu tenho umas sanhas que não me servem mais, e que eu acho que vai ficar bom para a irmã. Porque às vezes nós temos uma aparência danada de uma santidade, que muitas vezes nós não vivemos ela. É isso que Paulo está dizendo. Se Deus, se a igreja não compreende, então ela não pode ser cobrada. Ensina, pregue, evangelize, ore para você ver o que acontece. Então como é que o povo vai saber? Se não tem ninguém que pregue, se não tem ninguém que ensine. Ontem nós estávamos no Coroadinho e está sendo muito bom lá no Coroadinho, porque a gente está começando lá desde o comecinho, né? E o irmão Edmilson, ele chama o presbítero Rosinaldo e ele diz assim para o presbítero Rosinaldo, porque ontem nós falamos sobre a igreja, né? E nós falamos assim, olha, a igreja, ela é constituída, ou seja, ela tem um CNPJ que rege ela,
Ela tem todos os aparatos. Aí nós aprendemos tudo, negócio de ata, essa questão de regime interno, né, externo, essa questão da igreja. E aí sabe o que ele disse para o presbítero Rosinaldo? Eu não sabia que igreja era isso. Eu pensava que igreja era cadeira, microfone e som. Acabou. Não é isso que é igreja. Ou seja, se você não ensina, você não tem como cobrar. Então, o que é favorável a nós? É que nós possamos compreender que nós temos 3 veículos sérios para se fazer isso. Pregue a palavra, evangelize e ore. Você sabia que tem batalhas, irmão, que é preferível travar elas em oração do que falando? Porque falando você pode, não é verdade, colocar muitas vezes a sua vida em risco. Ore mais. Vai lá jejuar pelaquela alma. Senhor, essa alma está assim. Ok, amados? Aí o que acontece? O verdadeiro arrependimento, segundo a Bíblia, consiste em 2 coisas simples. Isso está na Bíblia, eu vou provar isso aqui para vocês, na Bíblia. Primeiro dele, negar-se a si mesmo. Como é que eu posso negar a mim mesmo, Senhor? Irmão, às vezes nós estamos com uma vontade terrível. E Deus está dizendo, não é essa, meu filho. Às vezes nós queremos algo, por isso que o evangelho é isso daqui. O que é o evangelho, meu pastor? É você se negar para obedecer a ele. A segunda base dela é, eu preciso me negar, mas eu preciso carregar a minha cruz. Que evangelho, não é verdade? Como seria mais simples, Jesus, o Senhor dizer assim, deixa tudo e siga-me. Não era mais simples fazer isso? Não era mais simples esse evangelho? Como muitos têm pregado. Irmãos, o evangelho que nós estamos vivendo hoje é um evangelho coach. Onde o que está sendo se pregado é aquele assim, ó, vive da forma que tu queres. O único problema é que tu não pode sair da igreja, mas tu pode fazer tudo na igreja. Não é esse o evangelho. Olha o que Jesus diz, anunciando a palavra. E eu vou lhe provar isso em 3 livros, que na verdade são 2 bases bíblicas que nós chamamos, e eu quero explicar isso aqui, de livros sinópticos. O que é isso, pastor? Livros sinópticos. Eles são livros que eles se complementam. Então a gente tem Mateus, Marcos e Lucas. Diferente de João, todos os 3 falam da mesma coisa, só que em tempos e datas diferentes. Ok? Só para a gente compreender. Então Lucas 9, 23. Vamos ler. Está tudo um pertinho do outro aí. Lucas 9, 23. Irmãos, todos estão aprendendo? Está uma bênção mesmo. 9, 23 de Lucas. Alguém lê para nós. Ou seja, você não vai evitar os seus problemas. Você não vai evitar os problemas do evangelho. Eles estão aí, você vai ter que viver, você vai ter que carregar eles. Amém? Outra pessoa lê para nós aí, Mateus 10, 38. Volta para trás. Mateus 10, 38. Alguém lê para nós. Está vendo? Tudo é cruz. Lê aí para nós, Lucas 14, 27. Volta de novo lá. Lucas 14, 27. Outra pessoa. O que diz aí no 27? Está vendo, amados? As 3 bases falando da mesma coisa. O evangelho que não tem o negar-se, o evangelho que não tem, eu preciso tomar a minha cruz. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você vir aqui. E eu vou falar isso aqui para que os irmãos em casa compreendam, quem vai assistir. Esse canal da igreja lá no YouTube não foi criado para fazer crente ficar em casa para assistir. Foi feito para as pessoas que não são evangélicas, que precisam compreender a Bíblia de uma forma simples, autêntica e verdadeira e justa e fiel. Mas o que tem acontecido?
Tem irmãos acostumados em casa e está dizendo, o importante é que eu assisto daqui de casa. Não tem carregado a cruz. O que é, meu pastor? É sair de casa negando a si mesmo para ou pelo Evangelho de Cristo. Ou seja, nós estamos formando pessoas que estão adorando através apenas do canal. Nós não podemos fazer isso. Então vale ressaltar para quem vai me assistir. E para quem é isso, pastor? Para você que vai assistir mesmo. Para você. Compreenda. O culto congregacional, ele ficou para lhe receber. O canal no YouTube ficou para abençoar pessoas que não estão aqui, mas que estão em São Paulo, Rio de Janeiro. Né? Essa semana agora eu recebi uma mensagem de um irmão de São Paulo, não sei se vocês viram lá no grupo, né? E ele falando acerca do culto de Santa Ceia. E ele estava falando como foi bom, né? Foi uma bênção. E de São Paulo. Inscrito no nosso canal. Então, eu sou para esse tipo de pessoa que esse canal foi inscrito. Ok? Foi selecionado. Foi criado. Não para nós como crente. Nós precisamos estar aqui. Ó. E para isso, nós precisamos negar-se. Aí vai o embate. Porque negar-se, tem gente pensando que é só pecado. Eu não peco, mas também não vou na igreja. Está tudo certo. Né? Aí o negar-se, sabe o que é? É dizer para o cansaço, é dizer para a caminha boa, é dizer para o ventiladorzinho de frente para mim e a televisão ligada, que esse não é o momento dela e nem dele, é o momento de Cristo, é o momento da palavra, é o momento do ensino. Tudo é questão de prioridade. Então lá vai a atacada. Quem não tiver razões para permanecer no Evangelho, então pode negar esse Evangelho, porque você está no lugar errado, na hora errada e servindo uma pessoa errada. Amém, gente? Compreenderam? Agora vejam, sobre a questão do arrependimento, nós temos dois tipos de visões. A primeira delas é o Antigo Testamento e a segunda é o Novo Testamento. Mas olha que coisa interessante. No Antigo Testamento são duas palavras que estão escritas em hebraico. Essas duas palavras, sobre a questão do arrependimento, elas são caracterizadas em duas vias de mão duplas. A primeira delas, essa mesma palavra, arrependimento, é caracterizado pelo sentido de Deus com o povo, e a segunda dela é do povo com Deus. Vamos ver se isso aqui tem no texto? Vamos? Abra a Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 15, volta lá. Irmão, se você não tem muita facilidade de abrir a Bíblia, o que você pode fazer? Anote, porque aí em casa, né, você já revê toda a lição para você saber, né? 1 Samuel 15, versículo de número 11 e 29. Lê para mim aí alguém. Isso, 11 e 29. Isso. Isso. E esta minha Bíblia diz, ficou irado e clamou. Agora lê o 29. Mas espera aí. Quem foi que colocou Saul no lugar em que estava? Quem foi? Deus. Deus colocou ele lá. Mas era a vontade soberana de Deus Saul estar no posto que estava? Não. Ou seja, quando não é, papai, quando não é a vontade soberana de Deus na minha vida, vai ter estragos. Aí o crente fica lá, mas eu quero, legal, está preparado. Porque quando o papai não está no negócio, quando o soberano não está no negócio, é isso daqui que tem como consequência. O que o Senhor diz? Eu me arrependo de ter posto Saul como rei em Israel. O que Deus estava dizendo? Eu sabia
que ia acontecer isso. Eu tinha ciência disso. O problema é este povo obstinado pela maneira que quer lidar, obstinado pela sua vontade. Deus está dizendo, eu não quero. Aí tu fica dizendo, eu quero. Aí tu fica brigando com o Todo-Poderoso. Quem briga com ele já sabe, vai perder. Então vira aí para a irmã que está ao seu lado e diga, solta o que Deus não está no negócio. Prenda. Aí fica agarrada. Não, meu pastor. Não, meu pastor. Não, Deus. Não, Deus. Não, Deus. Pois é, quando você diz não, Deus, ele está dizendo, é exatamente o que eu estou te dizendo, é não. Porque é engraçado, mas escute, irmão, nós estamos ensinando na igreja, eu já estou sentindo a presença de Deus. O problema é que a gente não pode falar em língua, né? Durante o ensino a gente tem que ensinar. Mas a vontade é grande. Mas vou dizer uma coisa para você aqui, compreende isso aqui, de uma vez por toda. Compreende isso aqui. Largue de querer ser saliente e teimoso com Deus, de querer brigar com Ele, porque é desvantagem. Você é um homem mortal, feito do pó, um sopro acabou a tua vida. Encerrou. Amém, gente? Dê glória. Deus está falando contigo. Vamos ver outro texto para ver se de fato é isso aí, vamos? Salmo 110, versículo 4. Meu Deus do céu, que maravilha. Que maravilha. Sinto a presença de Deus aqui muito forte. 110, versículo 4. Leia aí para nós. Olha aí, olha o que Deus, olha os dois textos. Está vendo? O que é isso, pastor? Deus está dizendo acerca do arrependimento com ele para com os homens. Isso aqui é o vertical, né? É o vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Tudo na mesma visão. Esse mesmo texto compreende o texto que a gente leu ainda há pouco. Agora, olha o sentido inverso que ele diz. Quando nós temos o sentido do homem para com Deus, o arrependimento muda. Por quê? Lá na pessoa de Deus, ele não poderia sofrer sombra de variação, ou seja, ele não poderia se limitar nem ao erro, nem à injustiça. Mas os homens daqui para cima, eles precisam compreender uma coisa interessante. Quando Deus fala para o homem voltar, ou seja, para ele se arrepender, Deus está dizendo para ele, volte e regressa. Ou seja, voltar-se e regressar. É preciso fazer isso. Quem regressa, ele está fazendo o quê? Ele está voltando. Vamos ver se isso aqui tem texto bíblico. Vamos, Jó 42, 6. Está bem pertinho de Salmos. Só voltar antes. Jó 42, versículo 6. Isso. Mas quem diz isso? Não é Jó. É Jó que está dizendo, por isso menosprezo a mim mesmo. E me arrependo no pó e na cinza. O que Jó está dizendo? A consciência nossa tem que ser plena. Deus, eu sei que o Senhor está com juízo, mas agora eu me submeto a esta vontade. Mas, como intercessor, eu preciso clamar a Ti. Compreendeu? Amém? Vamos ler outro texto para ver se é bíblico. Jeremias 8, 6. Vai lá para o livro de Jeremias. Lá para frente. Jeremias 8, 6. Jeremias 8, 6. Pode ler, minha irmã. O maior perigo nosso é de achar que nós somos inocentes de algo. O que fiz eu, Senhor?
Senhor, o que fiz eu para merecer tamanha desgraça desta? Eu pequei, eu errei. Preste atenção, a balança de Deus nos últimos dias está passando sobre todas as igrejas. E todos os crentes estão sendo balanceados. Tem gente que pensa que pode esconder algo da parte de Deus. Não esconde, vem à tona, Deus revela. Não adianta, pode ser do altar, pode ser músico, pode ser levita, pode ser pregador, pode ser cheio da unção e cheio da graça. Está escondido, Deus revelou, o negócio aperta. Tem jeito. O problema do homem é que Deus está chamando ele, irmã Nilce, e o que ele está fazendo? Senhor, ele está se perguntando quando ele já deveria ter reconhecido. Eu pequei, eu errei. Eu me lembro de Neemias, homem de Deus. Neemias se põe no lugar do outro, e ele diz assim: e chorei, e lamentei, e jejuei por vários dias. Mas como era a oração de Neemias? Ele dizia assim: Senhor, nossos pais pecaram, nós pecamos, continuamos pecando, ou seja, tudo o que sobreveio sobre nós é nossa culpa. Então, minhas irmãs, vocês têm um papel hoje, quem é esposa e quem é mãe. Quando vocês forem orar, apresente os pecados dos vossos filhos e dos vossos maridos e diga: Deus, temos pecado contra ti, temos errado, Deus, eu e a minha casa, nós queremos nos arrepender. Por quê? Eu compreendo que o valor da oração, ela é muito mais compreendida quando a gente se coloca no lugar dela, né? É muito fácil dizer assim, eu fico olhando, eu vou falar uma coisa aqui que o Papai do Céu já está ministrando. Tem gente que fica dizendo assim: Deus, eu queria pregar igual o pastor Leandro. Deus, eu queria ser daquele jeito, autoridade, aquela... Deseja não. Porque nós queremos desejar só o momento, mas nós esquecemos que tem uma história. Estás preparado para viver o que eu vivo continuamente? Estás preparado para romper? Para não aceitar, para evitar o que eu evito e não aceito durante o dia? Então nós queremos apenas o quê? O peso da unção, mas nós não queremos o peso da chamada. Deus, como fulano canta, meu Deus, como fulano canta, a unção de Deus estremece sobre a igreja. Lembra-se, queres pagar o preço dela? Queres pagar o preço dele? Eu tenho uma frase comigo: jardim dos outros é bem cuidado, eu quero ver o teu. Aí tu olha a grama do teu vizinho, meu Deus, que grama! Meu Deus, é muito linda, muito bonita, muito saudável. Olha aí a árvore, a planta, coisa mais linda. Vai ver, a tua está seca, porque tu não teve o trabalho de levantar cedo para regar. Não é verdade? Eu digo, irmão, que é algo físico misturado com algo espiritual. Pega, por exemplo, passa lá naquela casa e você olha, por exemplo, um jardim lindo, bem cuidado. Você passa lá de manhã, 5 da manhã, aquela moça, dona de casa, já levantou, já está lá com o regador, colocando a água, mas você pegou a planta, colocou lá e dorme até 10. Quando acorda diz: eu vou botar água agora. Quem não tem capacidade de pagar o preço não pode ter a unção que Deus colocou na vida do irmão. Segura. E a planta ainda morre, se não tiver cuidado. Deus, como fala bem. Está preparada para ler bastante? Eu já disse isso aqui para vocês, eu volto de novo a repetir. Nós já estamos a caminho de ir para a parte final, mas eu não posso deixar de falar isso aqui.
Tem gente que vê apenas o teu sucesso momentâneo do momento, mas eles não compreendem o que você passou para chegar até aqui. Quantas limitações, quantas falhas, quantas quedas. Quantas vezes você se decepcionou? Eu digo que nem todo mundo pode ser pastor, porque nem todo mundo tem essa capacidade. Pastor engole seco. Pastor é humilhado e fica calado. Pastor é oprimido, mas mantém a posição. Eu digo uma coisa para vocês aqui. Eu nunca tive problema com isso. Por isso que eu sei que essa chamada foi de Deus. Porque não foi o homem que me colocou aqui, foi Deus. Eu entendo isso. E foi um preparo. Deus estava mudando o meu caráter, a minha personalidade. Quem me conhece há anos, que vê eu agora pregando aqui em cima do altar, diz, de fato é a graça de Deus sobre a vida do pastor. Mas eu vou lhe dizer, também não é só a graça. Eu vou lhe explicar, sabe o que é isso? Busca, conhecimento, leitura diária, aprendizado, não para virar soberbo, não para chegar aqui e dizer assim, eu conheço, não é nada disso, é para passar para vocês, é só isso. Amém, gente? Aleluia. Abra aí, Jeremias 18, 19. Alguém lê para nós, 18, 19. Eu estou com vontade de voar daqui. De tanta glória nesse lugar. Está uma bênção esse lugar aqui. Amém? Capítulo 18, versículo 19. Leia aí, Manilce, já que a senhora já estava na leitura. Leia aí, 18, 19. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz. Né? Eu vou usar uma expressão aqui que é um linguajar mais cotidiano, né? E olha para o teu conservo. Avista o teu conservo. Vocês veem que a expressão de Deus em relação a Davi, quando ele diz, é um homem segundo o meu coração, vocês percebem que ainda Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, Deus não evitou dele matar, Deus não evitou dele adulterar, Deus não evitou dele cair, Deus não evitou dele tropeçar, Deus não evitou nada disso. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Porque todas as vezes que Davi entendia que ele tinha pecado, ele se voltava para Deus. O problema desta humanidade é que ela está se voltando para o homem e menos se voltando para Deus. Nós estamos conversando mais com os homens e menos com Deus. O negócio aperta na tua casa, aí tu vai para os quatro ventos. Aprenda, meu. Status não ficou para te desabafar. De fato, a gente faz isso de vez em quando, não é verdade? E claro, existem momentos que a gente está mentalmente, né, desequilibrado. Mas eu digo que ao decorrer que os anos vão passando, tu não vai ficando velho. Só que tu tem que virar um ancião maduro. E não ancião para ficar como criança que não sabe o que faz. Aí, por exemplo, o cabra lá estava namorando com ela, tirou o namoro, aí ela bota lá, coração partido. Aí a vizinha lá, do outro lado, olha isso e diz o quê? E é a crente que diz que ama mais a Deus do que as coisas do mundo. Que não aguenta um rompimento. Eu estou dando um exemplo aqui, mais prático. O problema nosso é que a gente quer, eu estou aprendendo com vocês. Expõe menos. E fala mais com Deus. Olha, você tem direito de fazer isso aqui, irmão. Você não tem o seu status? Priva algumas pessoas de olhar. Priva. Você bota para olhar quem você quer, é seu direito. Eu faço assim também, quando eu não quero que muita gente não olhe, eu vou tirando tudo. Vamos bloqueando, para não olhar isso aqui. Sabe por quê? Nem todo mundo quer a tua felicidade, como nem todo mundo quer a tua derrota. Tem gente que tem mais prazer na tua derrota do que na tua vitória. E vamos lá para frente, que é para a gente continuar. Enquanto no Antigo Testamento nós temos a horizontal, que é Deus com os homens e os homens com Deus, no Novo Testamento é diferente, porque no Novo Testamento tem duas origens da mesma palavra arrependimento. A primeira delas significa pesar o remorso. O que é pesar o remorso? É aquela velha palavrinha, desculpe aí, ou desculpe.
Você percebe que até a forma como a pessoa diz assim, desculpa, ele não está disposto a mudar. Ele está dizendo assim, eu fiz, releva, depois eu volto a fazer, tu releva de novo. E aí fica nessa brincadeira de vai e vem, vai e vem, vai e vem. E não tem ninguém que tenha a capacidade de dizer para esse crente, Deus não quer teu remorso, Deus quer o teu perdão sincero. Aí essa mesma palavra arrependimento, ela vai para duas conjunções. A primeira, remorso, e a segunda é a mudança no meu interior. Quando a mudança, olha como meu irmão, é importante demais isso aqui. Jesus está conversando com Nicodemos. Quando ele está conversando com Nicodemos, ele diz assim, Nicodemos, meu filho, é necessário tu nascer da água e do Espírito para ter o céu, para ter o reino. Mas olha, irmã Rosinete, nós estamos falando com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era chefe de um grupo de pessoas. Nicodemos fazia parte do sinédrio, era um homem importante. Não bastava Jesus dizer para ele assim, Nicodemos, o céu é tomado por 100 mil reais aí, meu filho, manda aí na conta. Vamos? Como tem muito pastor que negocia o seu princípio por causa disso daqui. Eu disse lá no Coroadinho, nós estamos participando lá no Coroadinho do curso de obreiro completo, irmão, vai levar quase ano. E eu disse para eles, motiva-se, que eu estou a todo vapor. Eu disse para eles, a todo vapor, quando eu chegar aqui, que eu disse assim, fulano, tu vai ser consagrado hoje, tu não vai ter dúvida, porque tu já está ensinado. Tu já sabe o que tu vai fazer. Irmãos, e eles estão a todo vapor. A terça-feira, agora ontem, ele estava a todo vapor, lotou a casa. Deu gente, eu digo, é isso que eu quero. Façam isso. Sabe por quê, amados? Nós temos que aproveitar a oportunidade de alguém que quer nos ensinar, porque tem gente que já não quer mais nem fazer mais isso. Chega no culto de ensinamento, meus irmãos, a palavra de Deus diz assim, e amém, vamos para casa, meus irmãos, não é que bênção. E que isso, rapaz, comprometidos com a Bíblia, não é com homem, não é com tempo, não é com quantidade, é com a palavra de Deus. Então, há necessidade da gente ter uma mudança de dentro para fora. E aí, minha irmã, eu preciso falar isso aqui, como é importante a gente compreender isso aqui com muita ênfase, né? Não mostre mudança para as pessoas te olharem. Tem gente que chega e diz assim, fulano, tu está vendo aí? Mudei. É o status. Tem pessoas que querem conviver só do status. Não é para as pessoas, mude para você. Mas eu estou mudando isso aqui para mim, eu preciso estar bem. Amém, amados? E eu vou lhe explicar isso aqui na Bíblia. Abra aí, Mateus 21, 30. Alguém lê para nós aí. Mateus 21, 30. Amados, vamos dar uma ligeirada aqui, só para me dar uma conclusão nesse livro de Joel. 21, 30. Não tem avivamento sem arrependimento. Não tem. Olha isso aqui. Eu vou, Senhor, e ele não foi. Está vendo, amados? Ele deveria ter ido, mas ele não foi. Compreendeu? Leia aí a sua versão. É interessante que essa versão aí, ela tá mais chegada à minha. Porque o segundo deles aí, porque assim, são 3 pessoas que Cristo está falando, né? Assim que 3 pessoas. Na minha versão, a primeira e a segunda rejeitam, eles não vão. Somente a terceira. Não é isso? Pronto, tá vendo? Então, essa expressão é a correta. Depois arrependido foi, ou seja, ele nega na primeira, mas ele obedece na segunda. Aqui é importante que a gente compreenda o que fez aquele homem mover-se em relação a fazer o arrependimento. O que é isso? O interior dele o acusou. Entendeu? Ou seja, quando nós compreendemos que, na verdade, a mudança, ela é interior, então eu não vou ficar naquele remorso, não naquele pesar, eu vou ficar naquele arrependimento de perdão.
Deus já me perdoou. É interessante. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz assim: e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo? A tua mente pode te acusar, mas Jesus já te libertou. E a tua mente é sujeita a Cristo. Se Cristo diz que você está liberto e acabou. Se Cristo diz que você está transformado e acabou. Mas qual é o grande problema nosso? É que nós ficamos lá, irmãos, olha como é que nós somos. Me dê aí mais 10 minutos. Tá bom? Até 20, né? Olha aqui, como nós somos. Nós somos assim, amados, ó. Parecemos meninos mimados. Né? Quando a gente está triste, o que o diabo faz? Ele vai lá onde a gente. Lembra do que tu fez? Aí o que a gente vai? Ó, irmão, a gente vai dançando conforme a música que ele toca. Oh, meu Deus, é verdade. Oh, meu Deus. Eu me lembro do que eu fiz. Oh, pai, não era nem para me ter feito. Ó, você entendeu? Foi, minha irmã, olha aí. Tá vendo? Tá vendo, amados? Tem que haver isso, minha irmã. Eu estou lhe dizendo isso aqui, amados, porque isso acontece comigo, irmã Thaís. Quando eu tô ali certinho com Deus, você sabia que o diabo vai lá e me mostra as minhas quedas. Das vezes que eu errei, Leandro, tu errou. Aí nós temos que ter essa autoridade de determinar, tu não manda mais na minha vida. É Jesus de Nazaré, ele já me deu a liberdade, eu sou livre. Amados, é isso que eu amo. Liberdade é diferente de libertinagem. Liberdade, você continua errando, mas não continua no ato do pecado. Errar você erra, amados. Lembrando, errar você erra, mas no ato do pecado você não consiste. Amém? Vamos ver se isso também é bíblico. Atos 2:38. Eu vou ler essa versão. Atos 2:38. Alguém lê para nós aí, já que vocês abriram. Lê aí, irmãos. Atos 2:38. Pronto, o que Pedro está dizendo? Ei, eu estou pregando só o que João Batista pregou. Estou pregando só o que Cristo já estabeleceu. Eu não estou pregando outro evangelho, é arrependimento. Arrepender-vos. Então você já sabe, né? Qual é a diferença do arrependimento de remorso para o arrependimento do perdão? É que o de remorso você volta de novo a praticar. O perdão você não pratica mais e não há mais condenação. O de remorso você volta a fazer e ainda sofre a condenação daquilo. Para a gente ir para o caminho do termínio, nós temos dois tipos de arrependimento segundo a Bíblia. O primeiro é o sincero e o segundo é o falso. Qual é o arrependimento sincero? Consiste em uma consciência plena, ou seja, eu não sacrifico, eu obedeço. Que interessante. Eu não sacrifico, eu obedeço. Agora o falso não. Como é que o falso é? Ele é responsável pela má conduta de alguns, ou seja, o falso arrependimento é aquele que as pessoas não discernem entre o certo e o errado. As famosas desculpas são operantes nesse caso. As pessoas ficam se desculpando e não mudam. Elas ficam querendo a tua desculpa, mas elas não querem o perdão. Quando elas chegam diante de você, que ela diz, me perdoa, aquilo pesa. Ou seja, a consciência já está se pesando. Então, é necessário que a gente possa discernir essas duas coisas. Mas quando a gente vê sobre a questão também do arrependimento, nós precisamos entender que ela tem dois cursos de via de mão duplas também. A primeira delas é que eu posso me arrepender sozinho, ou seja, individualmente. Eu posso chegar diante de Deus e eu posso dizer, Senhor, eu cometi algo. Ou seja, esse arrependimento individual, ele é culpa do indivíduo. Ele se põe no lugar do erro, ok? Já o coletivo não, ele muda, porque o coletivo, aquele indivíduo se coloca no lugar do erro do outro. E não é dele, é do outro. Nesse caso, nós vemos Neemias, capítulo 1, não precisa abrir. Neemias 1, do 5 ao 11, você vai compreender isso mais biblicamente. Ou seja, essa questão do arrependimento coletivo, olha isso aqui, é o desenvolvimento de uma guerra espiritual
forte. Forte. Quando eu digo, Deus, eu estou colocando a minha casa aqui diante do Senhor, e eu quero que o Senhor, através da minha vida, né, eu quero me arrepender juntamente com a minha família, você está entrando no campo de guerra. Amém, amados? Nós vamos já ler alguns textos aqui, mas eu queria, antes de encerrar aqui, eu queria dizer que a primeira maneira de haver um avivamento é qual? Arrependendo-se. Pastor, qual é a segunda maneira bíblica? É que tem que haver uma organização do ambiente. Isso aqui é sério, por quê? Essa frase aqui Deus me deu hoje. Deus me deu hoje essa frase, tá bom? Essa frase marcou a minha vida hoje. Avivamento não começa pela promessa. Avivamento começa pelo altar. Deus me deu isso aqui hoje, estudando isso aqui, tá bom? O altar, quando a gente vê isso aqui, ó, nós precisamos entender que, por exemplo, isso daqui é um objeto, tá certo? E que esse objeto precisa estar relacionado com a santidade. O problema é que esse mesmo objeto já não é mais uso para pregação. Ele já é o quê, meu pastor? Uso de espetáculos. As pessoas já não estão mais pregando. As pessoas estão como se tivesse uma arma engatilhadas e elas começassem a jogar as suas piadinhas em cima do altar. O altar não ficou para isso. O altar ficou para pregar a palavra de Deus. Vamos observar isso aqui. O altar é uma parte muito importante na história do cristianismo bíblico. Quando observamos o Antigo Testamento, observamos que a maioria das tragédias ou as grandes vitórias foram relacionadas com o altar da promessa. Vejamos. Nos tempos em que vivemos, o altar virou instrumento de status. Que luxo. A minha igreja tem um altar bonito. Legal, que coisa linda. Lindo, que coisa linda. E a vida do pastor? E a vida da esposa do pastor? E a vida dos filhos do pastor? E a vida dos obreiros? E a vida dos diáconos, dos presbíteros? Como é que estão? Ou seja, não estamos preocupados mais hoje com as vidas, com as almas. Estamos preocupados com os status. Irmãos, quanto mais nós investimos na obra, mais dá vontade do irmão investir. Então, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, vem aqui, aprende aqui comigo. Esse altar já mudou do começo para cá, já mudou muita coisa. Mas vocês olhem a aparência dele. Continua humilde. É um bonito simples. Por quê? Porque o que é importante nosso não é ter uma cadeira luxuosa. Que coisa linda, aleluia. Glória a Deus. O que adianta, irmão? A gente colocar, por exemplo, um lustre de 4.000 com a irmã despejada de casa por não ter pago o aluguel. É bonito isso para nós, né? Que lindo. A irmã despejada e o pastor comemorando o lustre. Lindo, que lindo. E eu sei que muita gente da internet também não vai gostar do que eu estou dizendo, mas não estou nem aí, porque eu não estou pregando para ter aceitação, estou pregando o evangelho como ele é. Altar não ficou para ser status e não ficou para ser relacionado como algo financeiro. Altar é um objeto sagrado que precisa ser santo em todos os seus aspectos. Quem está nele, o que está nele, precisa ter a visão do sagrado e não do status. Vai doer, mas é bíblico. Amém? Os objetos sagrados foram trocados pelo simbólico profético. Hoje a campanha é a campanha do óleo remido do sangue de Jesus que entrará na tua empresa. Aí lá vem os bonitinhos, os lindos. Oh, meu Deus, essas campanhas que eu gosto, papai. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. Altar não ficou para dar o que ele não tem para oferecer. Altar ficou para oferecer o que de fato ele tem para entregar. E eu vou lhe dizer o que o altar lhe entrega. O altar lhe entrega santificação. O altar lhe entrega verdade.
O altar lhe entrega muito mais do que isso. O altar lhe entrega honestidade. O altar lhe entrega justiça. O altar lhe entrega valores, meu Deus. O altar lhe entrega amizade com Deus. O altar lhe entrega perdão, liberdade. O altar lhe entrega dignidade. Se você não tem, então não há o porquê usufruir dele. E muito mais do que tudo que eu falei, o altar é pedagógico. O que é isso, pastor? O altar ensina. Aí o pastor faz o quê? Olha, aleluia, receba, irmã. Oh, glória, olha aí, olha aí, olha aí. Isso é bom? É bom. Quando o culto é propício para isso. Mas às vezes, é preciso a gente refletir. E eu vejo que no livro de Esdras, no capítulo 3, versículo do 1 ao 7, que não precisa abrir, você vai ler em casa, Deus cobrara isso do povo de Israel, dizendo para eles: consertem o meu altar. Levaram tudo que era meu, usurparam tudo que era meu. Mas pior do que isso, é a dignidade que levaram de vocês. Vocês já não têm mais nem prazer de levantar aquilo que era necessário levantar. Amados, se o altar da tua vida está cinzas, eu quero lhe dar uma boa notícia. Então é sinal de que ainda pode pegar fogo. Pode. Deus usa coisas insignificantes para ele fazer a grande obra. Eu vou lhe dizer algo aqui, duas coisas interessantes. Ou seja, o altar não pode ser violado, ok? Para que nós tenhamos um avivamento genuíno, é preciso que nós possamos compreender duas coisas importantes. Primeiro, é que o altar ele está interligado ao sacerdote. Um sacerdote corrompido, diaconisa Ivone, um sacerdote corrompido corrompe a consciência dos demais, ou seja, já não é mais santo, já não é mais sagrado. Então hoje, inverteram. O que as pessoas querem? Um pastor que ande bonito, mas não querem um pastor que ensina bonito. Meu pastor é uma bênção. Olha, irmão, meu pastor é homem de Deus. O que foi, gente? Esqueceram que as características do homem de Deus têm que ser pelos seus passos. Irmão, eu espero em nome de Jesus, Pai. Eu estou te pedindo isso porque é isso que eu clamo todo dia. Eu espero que nenhum crente me desmotive a perseverar em Cristo. Nenhum. Irmão, pode chegar o dia que quarta-feira tiver só eu e mais um. Mas nós não deixaremos de ensinar. Isso eu lhe garanto. Amém, queridos? Ou seja, o sacerdote precisa manter o fogo aceso. Ou seja, os valores não podem ser negociados. E segundo, para a gente ir para a parte final, o povo profano. Cuidado, porque o altar, ele pode também colocar pessoas profanas. Quando temos um altar que não comprova e não estabelece limites, o povo tem uma visão que o altar já não pertence mais ao Senhor, mas a si. Aí nós estamos vendo coisa gospel, nós estamos vendo isso está aqui gospel, isso está aqui gospel, eu não sei mais o que gospel, eu não sei mais o que gospel, e ninguém mais quer saber do evangelho, e ninguém mais quer saber da pregação, e ninguém mais quer saber da verdade, e ninguém mais quer saber da oração, ninguém mais quer saber de se ajoelhar, o povo quer saber do gospel. Pastor, que dia vai ter aquela campanha da porta aberta? Que dia vai ter aquela campanha da chave de ouro? Meu pastor, eu estou precisando disso. Isso é que renova crente. Renova não. Eu vou lhe dizer o que renova crente. É tu vir de manhã, 6 horas da manhã, arder teu coração aqui no altar. Renova. Eu vou lhe dizer o que renova crente. É na consagração, a sua cara ser vista, o seu rosto estar aqui. É isso que renova. Eu vou lhe dizer o que renova a sua vida. Eu vou lhe dizer o que é isso. É ter o prazer de levantar na tua casa, na madrugada, em oração. É isso que renova crente. O grande problema é que na madrugada nós estamos dormindo. Aí quando chega por volta de 8, a gente levanta com a cara, né? Ah, papai do céu. Ah, Senhor, cadê o pão? Agora eu vou entrar de jejum.
bonitinho, lindinho. Eu fico vendo gente que faz jejum de tarde, depois de já ter alimentado o corpo dele todinho. É fácil fazer um jejum de tarde, porque tu não lancha, aí tu diz que tu está de jejum, mas já comeu, mas já tomou café. Ou seja, queridos, não faça as coisas de Deus de qualquer jeito, relaxado. Amados, é algo pessoal meu, mas eu não consigo fazer jejum de tarde. É pessoal, irmão, jejum para mim de tarde não cola. Para mim tem que ser de manhã quando eu levanto, que a carne diz assim, dorme mais 10 minutos, que eu fico lutando contra ela. Irmão, esses 2 dias que passou agora foi uma luta constante contra a carne. Oh, meu Deus do céu, os relógios começavam a gritar tudinho, acorda. E eu dizia, oh, meu pai, mais 5 minutos, já ia faltar mais 5. E a irmã Graça aparece certinho no ponto aqui. Eu digo, oh, meu Deus, não tem um descanso, não dá nem para ter mais 2 minutos, que a irmã Graça já está chamando. Aí é a luta, é a batalha, Deus dizendo, lembra que tu colocou a mão no arado, meu filho. Olha para trás para te ver o que acontece. Amém? Oh, glória! Aleluia! Anote esses versículos para ser lido em casa. Anote aí, para ser lido em casa. Vocês vão analisar esses textos que eu dei para vocês. Esdras 9, do 6 ao 10. Esdras 9, do 6 ao 10, Jó 42, 6, 42, 6, Jeremias 8, 6, capítulo 8, versículo 6, Esdras, aliás, desculpa, Ezequiel 18, do 30 ao 32, Sofonias, do 2, do capítulo 2, versículo 1 ao 3. Se alguém ficou perdido aqui, pode falar que eu repito. 2, do 1 ao 3. Marcos e Sofonias 2, do 1 ao 3. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Lucas 24, 47. E Apocalipse 2, 5.